Oi, mais uma vez. Vamos dar seguimento, então. É engraçado, né? Acho que é importante partilhar uma parte desse processo, porque fiquei eu pensando, será que, será que eu sou boa o suficiente para poder falar dessas coisas aqui com vocês, né? Eu tenho certeza, eu tenho bastante confiança no meu conteúdo, né? Em tudo que eu estudei ao longo da vida e também de toda a nossa caminhada desde 2012, nós estamos em 2021, desde 2012 existe um programa que eu faço parte desde 2013 dele, né? Que é o Programa de Saúde do Servidor do Estado, que conta com várias secretarias, né? E esse programa, além de sustentar algumas solicitações e algumas demandas que a gente consegue fazer para a gestão mais alta do governo, de promoção à saúde mesmo, também, também é um grupo que tem a coordenação executiva, então, que compõe esse grupo, da qual eu faço parte, e esse grupo também é um espaço de sustentação e de cuidado importante para nós, né? Para nós que fazemos parte dele, que trabalhamos com acolhimento e com sofrimento humano. Então, assim, dentro desse aspecto, eu posso dizer para vocês que eu tenho uma certa confiança no que eu estou falando, né? E que eu me sinto bem falando sobre isso, é uma coisa que eu gosto muito e que produz muito sentido para minha vida lembrar, né? Tanto dessas questões da nossa prática no serviço público, quanto dessas questões da saúde mental que atravessam tudo isso que a gente faz no dia a dia. Mas fiquei me perguntando, né? Essa nova modalidade de vida que a pandemia também nos trouxe e até o excesso de lives que a gente acabou acompanhando nesses últimos anos, acabaram me colocando nesse lugar também, né, de usar a tecnologia para chegar a compartilhar o conhecimento e a tentar transmitir alguma coisa daquilo que a gente pode. E ao mesmo tempo me pergunto, né, eu acho que não nasci para fazer isso, eu não sei lidar muito bem com vídeo, eu não me sinto muito bem falando quando não é com as pessoas que estão aqui do meu lado, com as pessoas que eu conheço, com as pessoas da vida real, entre aspas, né? Mas isso também é parte desse processo de estresse e de sofrimento que a gente enfrenta ao longo da vida, né? Assim, de ter que experimentar técnicas e tecnologias diferentes para seguir transmitindo e seguir passando adiante aquilo que a gente acredita, porque, bom, ainda não estamos em tempos de absoluta segurança ou, né, um momento em que a gente se sinta tranquilo e seguro para se encontrar e para poder fazer uma capacitação, por exemplo, com 30, 50 pessoas, né? Então, por enquanto que a gente tem é isso, e a gente também precisa valorizar esse espaço, porque que bom que tem, né? Então, mesmo que eu não me sinta necessariamente à vontade ou capacitada para fazer isso, acho que também é uma lembrança de respeito e de agradecimento pela tecnologia que nos cerca, né? E pelo tanto que a gente pode ainda evoluir e transmitir com isso. Então, agora nesse segundo momento, eu vou falar um pouco mais especificamente a respeito do contexto de estresse e de trabalho, e talvez esse momento seja um pouco mais maçante até, né? Principalmente para quem não tem muito conhecimento, ou até às vezes para quem tem, né? Mas é um contexto um pouco mais denso. Eu já começo assim de cara falando, né, que o estresse ocupacional também é considerado, né? E embora esse termo ocupacional seja de alguma forma específico de uma certa área
da saúde ocupacional, que também tem relação com a medicina do trabalho, que também tem relação com a saúde do trabalhador, mas, bom, por enquanto a gente usa esse termo, então. O estresse ocupacional, ele inclui um conjunto de reações físicas, como a dor, a insônia, a fadiga excessiva e psicológicas, por exemplo, incluindo até sintomas depressivos, ansiedade e irritabilidade. E muitas características do ambiente de trabalho, como pressão para produtividade, falta de autonomia, a retaliação por parte das chefias, acaba detonando uma série de processos no nosso sistema nervoso central que nos coloca em contato com esse estresse, tá? O conjunto e a divisão de tarefas que compõem as cargas de trabalho profissional, eles estão associados a importantes estressores laborais, os quais podem sofrer agravos significativos em razão das condições precárias, eventualmente, da organização de trabalho, que vão desde a baixa valorização do reconhecimento, né, do trabalho do servidor, ou baixa remuneração, descompasso entre tarefas prescritas e as tarefas que de fato são realizadas, até a escassez severa de recursos e problemas de infraestrutura mais concretos do trabalho. Então, o estresse, especificamente o estresse ocupacional, ele vai se referir aos estímulos do ambiente de trabalho que exigem alguma resposta. Então, a caracterização do fenômeno do estresse, ele vai depender da percepção do indivíduo para avaliar aquele evento que está se passando como um evento estressor. E aí, nesse sentido, a gente considera que a bagagem cognitiva que a gente tem tem um papel importante nesse processo, né? Que vai ocorrer ali entre o evento que está acontecendo e a percepção que eu consigo ter, inclusive para gerar uma resposta necessária para cada um desses eventos. Então, o termo estressor ocupacional, ele acabou designando, são estímulos que gerados dentro do contexto do trabalho, acabam contribuindo para essas consequências físicas e psicológicas negativas, né, que eu falei agora há pouco, para um maior número de indivíduos que estão expostos a essas situações. A gente considera os agentes estressores, os fatores também extra-organizacionais, individuais e de grupo. Nesse caso, a gente tem uma vantagem, porque a gente sabe que caso alguns desses estressores ocupacionais sejam reduzidos e formas mais adaptativas de lidar com eles e com essas questões sejam desenvolvidas, tanto individualmente quanto pela equipe de trabalho e pela gestão, as respostas de estresse podem ter mais curta duração, sem causar prejuízo para o indivíduo ou até para a produtividade da própria organização, né? E por outro lado, a manutenção desses estressores associadas aos recursos individuais que às vezes são insuficientes ou precários para lidar com as demandas ambientais pode gerar alterações mais prolongadas, tornando o organismo bastante vulnerável ao surgimento de diversas patologias. E a gente lembra também aqui que essa é uma questão bem individual, né? Mas o papel protetor, a gente tem inúmeros dados, né, a respeito disso, do papel protetor que é exercido pelos mecanismos de coping, que é basicamente o enfrentamento do estresse no trabalho, que também vem sendo foco de muitos estudos da psicologia, da saúde mental no trabalho, e a gente tem muitas evidências acumuladas de que as respostas individuais de coping saudáveis podem minimizar significativamente o impacto negativo mesmo das condições de trabalho, né? Então, passando agora mais para o conceito de estresse, unicamente, ele foi originalmente retirado, emprestado da física, para descrever uma força, um conjunto de forças que, aplicada a um corpo, tendem a desgastá-lo, deformá-lo. Nesse sentido, foi estudada as reações que são desencadeadas pelo organismo diante dessa exposição, né?
E o estresse, então, é caracterizado por uma síndrome específica de fatos biológicos, apresentando uma resposta inespecífica do corpo diante de exigências às quais ele está sendo submetido, manifestando-se de forma positiva, e aí essa é uma parte interessante, né? O estresse, ele não é positivo nem negativo por si só, já que, né, a gente precisa usar esses termos mais duais para delimitar a realidade. Pensando assim, se ele se manifesta de uma forma mais positiva, inclusive ele pode motivar e provocar respostas mais adequadas aos estímulos estressores, a busca por novas estratégias, né? Mas ele também pode se manifestar de uma forma negativa, que intimida o indivíduo, que diante da situação que é percebida como ameaçadora, que vai gerar, obviamente, sintomas emocionais mais relacionados à ansiedade, ao medo, à tristeza, à raiva. E então, assim, o corpo, e isso vale para as organizações também, né? É como se nós tivéssemos uma tendência à homeostase, né? Então, existe uma capacidade de autorregulação e de corregulação com os outros que está presente na nossa realidade. E ela é essencial para a vida. E como a gente passa, assim, boa parte do tempo sendo desafiado tanto por forças internas, por questões internas ou externas que atuam dentro da nossa cabeça e que ativam emoções e desencadeiam uma série de reações no sistema nervoso e que atinge também o nível físico, né? A gente precisa se concentrar nisso e entender que é necessário criar uma cultura da gestão desse estresse. Então, assim, com o propósito de minimizar os efeitos danosos que o estresse nos gera, o próprio organismo começa a ativar sistemas sensoriais que vão desencadear outras respostas ainda para induzir uma rápida mobilização de energia nos locais necessários para lidar com aquela situação naquele momento, né? Então, o estresse produz basicamente reações de defesa e de adaptação diante de um agente estressor ou agressor. Elas são classificadas, inclusive, em fases de alarme, resistência e exaustão. A fase de alarme do estresse é como se inicia naquele momento em que o estímulo provoca essa resposta rápida, que normalmente é chamada de resposta de luta e fuga. E esse estágio ele não se mantém por muito tempo, porque esse esforço físico e maior, ele não visa somente a manutenção da harmonia interior, né? Ele fala de um enfrentamento com a própria situação que está sendo interpretada como ameaçadora. Então, assim, nesse momento a gente tem alterações físicas muito importantes, que são aumento da frequência cardíaca, da frequência respiratória, aumento da pressão arterial, dilatação das pupilas, e todas essas funções são coordenadas no sistema simpático para exatamente nos dar condição de correr, de enfrentar, de lutar e fugir, basicamente, né? E nesse segundo momento, que é a fase da resistência, o indivíduo vai tentar se adaptar à nova situação com o propósito de restabelecer o equilíbrio interno e de entender um pouco também o que está acontecendo e agora onde é que eu estou me situando. Porque o organismo vai apresentar um desgaste maior em decorrência daquela cascata que houve anteriormente no momento do alarme, né? E aí, nesse momento também da resistência, o indivíduo fica um pouco mais sujeito a ter cansaço, dificuldade de memória, ou fica um pouco mais vulnerável a algum tipo de doença. Os sintomas nessa fase mais comumente observados são tremor muscular, fadiga física, desânimo, irritabilidade, dificuldade de concentração e instabilidade emocional. Na fase de exaustão,
ela consiste num momento de extinção da resistência e do alarme em decorrência de falhas no mecanismo de adaptação. Tipo, eu não vou fazer mais nada, eu não vou lidar com isso. É considerada a condição mais crítica relacionada ao estresse, né? E após exposições repetidas a um mesmo estressor, o organismo pode desenvolver doenças graves e até mesmo entrar em colapso. Eu lembro sempre de um experimento que foi feito em um determinado momento com cães, em que alguns cães, eu não sei se eu vou contar exatamente como é que foi, tá? Mas o importante é entender o objetivo, né? E o entendimento que isso nos oferece. Cães foram colocados em gaiolas diferentes e eles eram submetidos a choques elétricos. E em uma gaiola havia uma alavanca em que eles podiam, na qual eles podiam se apoiar ou fazer algum certo movimento que liberava eles dos choques, né? Ou seja, eles tinham um mecanismo de proteção, mesmo sem ter consciência absoluta disso. E na outra gaiola não havia a alavanca que tiraria eles desse sofrimento. Então, o que acontece num segundo momento desse experimento? Eles colocam novamente os cães dentro de duas gaiolas e nessas duas gaiolas tem as alavancas. Então, os cães que anteriormente estavam na gaiola, que já tinha as alavancas de proteção e que fazia parar os choques elétricos, eles já sabiam onde procurar e a maior parte deles conseguia apertar lá a alavanca e se livrar do sofrimento, parar com os choques elétricos. O que aconteceu com o grupo de cães que no primeiro momento do estudo estavam sem a alavanca? Mesmo no segundo momento, eles tendo uma alavanca que pudesse tirá-los daquele lugar de sofrimento, eles não tinham mais condição de buscar isso e de tentar descobrir o que faria eles se livrarem daquele sofrimento. Essa fase de exaustão, então, a gente interpreta como desistência, mas ela pode ser considerada também uma espécie de anestesia, né, em que a mobilidade interna das minhas emoções não me oferece espaço para adaptação nenhuma mais. E aí, dentro desse critério, a gente já entra numa coisa que vem sendo muito falada, inclusive nos últimos anos, que é a síndrome de burnout. É uma das situações de adoecimento mais grave dentro desse espectro do estresse, que eu estou tentando trazer aqui para vocês. É um fenômeno de expansão, na realidade, né? A gente vem percebendo, ou talvez um aumento de diagnósticos, ou talvez mais pessoas falando sobre isso, ou talvez de fato mais disso acontecendo pela própria forma como o sistema de produção e de agilidade e de tecnologia e de gestão do tempo nos invade e nos coloca também, né, dentro de uma roda em que a gente não consegue parar. A definição mais amplamente aceita para a síndrome de burnout seria o esgotamento profissional, obviamente, mas a perspectiva mais aceita hoje é a biopsicossocial, ou seja, ela leva em consideração tanto os contextos biológicos, a bagagem individual daquele indivíduo, a bagagem biológica, psíquica, mas também o contexto social em que ele vive e o trabalho onde ele está, né? Que vai buscar identificar as condições do ambiente de trabalho que conduzem ao burnout e os sintomas específicos que caracterizam a síndrome. Ela é considerada, então, uma resposta prolongada a estressores emocionais interpessoais crônicos. Esse é o perigo, né? Assim, quando diversas vezes algumas situações, e eu tenho certeza que muitos de vocês já presenciaram, por exemplo, uma situação de desrespeito de um colega ou de um gestor no trabalho. Quando isso acontece muitas vezes, a gente acaba
não percebendo mais aquilo com certo estranhamento, porque, bom, a pessoa é daquele jeito, porque, bom, as coisas são assim, porque, enfim, a gente é ótimo em criar argumentos, né, para comportamentos esquisitos. Mas, depois de um certo tempo, a gente cria um certo adormecimento que coloca aquela situação como naturalizada, como institucionalizada, né? Que de fato é, muitas vezes o desrespeito é institucionalizado. E então, assim, o indivíduo, diante desses fatores estressantes crônicos, emocionais ou interpessoais, ele vai desenvolvendo sintomas como exaustão emocional, despersonalização e sensação de ineficácia. Essa questão da eficácia também dá para falar um pouquinho dela, mas é quando de fato o sujeito não acredita mais que ele tenha algum recurso para lidar com isso que está acontecendo, né? É um esgotamento total. E existe um conjunto de indicadores que avalia os sintomas de tensão, que eles são agrupados em 2 fatores, né? Os mais vinculados à exaustão e os mais vinculados aos sintomas depressivos, que a gente é importante lembrar e é importante saber, né, que um dos indicadores de exaustão, por exemplo, é o cansaço pela manhã e a sensação de completa exaustão pela noite. Um dos indicadores de depressão consiste nos aspectos como nervosismo constante, ansiedade, problemas de sono, preocupação, desmotivação generalizada, né, com foco bem importante para essa questão da desmotivação generalizada. Essa desmotivação ela não aparece mais só relacionada ao trabalho ou só relacionada à família, né? Ela é uma falta de prazer na vida e com previsão na variação dos níveis de tensão mental e emocional, obviamente. A gente também tem como sintoma da síndrome fadiga persistente, falta de energia, adoção de condutas de distanciamento afetivo, retomando essa questão de ineficácia, de falta de capacidade para lidar com as coisas e também de anestesia e amortecimento. Eventualmente insensibilidade ou indiferença, irritabilidade relacionada ao trabalho especificamente, além desses sentimentos de baixa realização e ineficiência pessoal. Então, também o burnout vai ter as fases de desenvolvimento, né? A primeira fase, pré-burnout, é uma fase de idealização em que o trabalho é interessante e preenche ainda as necessidades do indivíduo, as necessidades individuais daquela pessoa. Depois a gente passa por um momento em que é o momento de se deparar com a realidade, né? As expectativas iniciais daquele trabalho ou da tua própria performance não foram supridas e o trabalho não satisfaz as necessidades, as recompensas e os reconhecimentos, principalmente o reconhecimento entre pares e vertical, entre a chefia e os subordinados, são escassos. A partir daí a gente vai para um terceiro momento que se chama estagnação e frustração, que é quando o entusiasmo e a energia inicial se transformam em fadiga crônica e irritabilidade. Eu tenho certeza que vocês já viram, olhando para o lado ou olhando para si, vocês já viram isso acontecendo com colegas e com outras pessoas no trabalho. A partir desse momento da fadiga crônica e da irritabilidade, a gente vai para um momento de apatia, quando talvez por aí a gente já esteja transmitindo, passando desse momento de reação normal, entre aspas, ao sofrimento para essa entrada na doença, né? No adoecimento provocado tanto pelo trabalho quanto pelas circunstâncias sociais que esse indivíduo está vivendo. Nesse último momento, então, da apatia, a pessoa tem uma sensação de desespero, de fracasso total, perda da autoestima e da autoconfiança. Né? E nesse nível que aparece a despersonalização, que é um sintoma muito grave. O diagnóstico dessa síndrome, então, e mesmo dessas etapas em que a síndrome se coloca, ele é muito complexo, porque os efeitos, eles não são necessariamente evidentes, eles não se apresentam necessariamente
no tempo ou no estágio em que a gente consegue identificar de forma mais fácil, né? Algumas pessoas são mais transparentes e conseguem transmitir mais o que estão sentindo, mas outras pessoas não. E falar sobre isso às vezes é muito difícil também, né? E principalmente no plano das implicações psíquicas que isso tem, não é incomum que a pessoa tenha uma descompensação importante, né? Que ela realmente não saiba mais como enfrentar as tensões, os estímulos do ambiente de trabalho, uma sensação de perda do eixo, de dificuldade de aprendizagem, de insônia, de pesadelos, de sensação de impotência. Existe inclusive situações em que há a extinção de laços afetivos importantes, familiares, de amizade e de evitar fazer novos vínculos. O isolamento é um sintoma muito importante para a gente ficar atento. E a demonstração de interesse, de desinteresse pelo emprego, que muitas vezes pode ser interpretada como de forma preconceituosa como preguiça, eventualmente esse desinteresse ele pode estar nos sinalizando um sintoma. Então a diferença assim, básica que a gente pode pensar entre o estresse e a síndrome do burnout, ela reside no fato de que no estresse, como eu disse anteriormente, a gente observa tantos pontos positivos quanto pontos negativos, né? Ele é simplesmente uma reação física. A questão é, quando o nosso corpo, a nossa mente, a nossa vida, né, o nosso ser lida com isso de uma forma crônica e sem perspectiva de mudança, e a gente de fato começa a esgotar as estratégias, o corpo começa a não dar conta mais, e aí sim constitui a síndrome de burnout. Tem uma predominância marcante dos pontos negativos do estresse, né? E do tanto que isso desencadeia coisas difíceis de lidar. Um ponto importante, curioso, é que a síndrome de burnout acomete principalmente profissionais que prestam assistência. E a gente tem muito isso dentro do Instituto, né? Ou que são responsáveis pelo desenvolvimento, pelo cuidado de outras pessoas. O cuidador é comumente vítima do burnout, né? Essa síndrome foi reconhecida como risco ocupacional para profissionais que se envolvem, assim, profissionais da área da saúde, principalmente da enfermagem e da educação e de outros serviços humanos. E eu acho que muito do nosso trabalho se enquadra aí, né? Mesmo no caso, assim, de um estresse ocupacional que afeta o indivíduo, que afeta a prestação da qualidade de serviço, mesmo numa situação mais simples em que só é perceptível que o campo do trabalho está sendo afetado, isso já nos coloca na necessidade de fazer um trabalho preventivo. E é trabalhoso esse lugar de ser gestor, né? De ficar atento a isso quando tá lá o teu servidor tá esquisito, quando tem alguma coisa estranha acontecendo. Mas a prevenção é fundamental, é de importância fundamental porque enfatiza a dimensão humana e sinaliza o cuidado quanto ao respeito à saúde do trabalhador, né? E talvez seja uma das poucas oportunidades em que aquela pessoa consiga saber que ela precisa de ajuda e que ela precisa procurar ajuda. O enfrentamento do estresse, para além do burnout, ele tem como objetivo modular ou moderar os efeitos sobre o bem-estar emocional e físico diante daquele evento, né? Desse evento ou de qualquer evento estressor que a gente venha passar ao longo da vida. E algumas estratégias, e isso é importante falar, né? Porque depois, lá mais pro final, eu vou falar de algumas estratégias que são consideradas importantes, né? Eu peguei especificamente uma parte da psicologia e, eventualmente, no próximo ano, a gente vai dar seguimento a isso com técnicas de outras abordagens da psicologia para lidar com essas mesmas questões. Então,
quando a gente vai falar sobre o enfrentamento do estresse, a gente precisa saber que nós, seres humanos comuns, que não entendemos necessariamente de estudos ou de ciência ou de coisas que funcionam ou de coisas que foram testadas e que nós sabemos que funcionam melhor, a gente vai testando estratégias, né? Fazendo o nosso próprio experimento científico, empírico, de como que funciona e de como que funciona melhor para nós. E aí é importante saber, né, que algumas estratégias, elas vão aliviar, e tem uma estratégia que é muito usada e que ela alivia de fato, que é o desvio, né, é pensar em outra coisa, fazer outra coisa, vou disfarçar, né, essa questão. Então, assim, ela pode aliviar temporariamente, com certeza, mas ela também pode ser mal adaptativa a longo prazo, porque se tu sempre... E aí essa é a questão, né, do repertório de estratégias. Se tu sempre usa a mesma estratégia para lidar com um evento estressor, quer fugir, quer não olhar para ele, quer ir fazer outra coisa, às vezes ir fazer mais um processo, às vezes ir olhar os e-mails, às vezes pegar o celular e olhar as redes sociais, talvez em algum momento tu te sinta verdadeiramente incapaz de lidar com isso, né? O que provavelmente é uma mentira, porque a gente tem uma gama importante de um recurso de afeto, assim, de novas estratégias, uma capacidade cerebral importante de lidar com novas situações. E de adaptação, né? Isso faz parte do nosso contexto evolutivo. Algumas outras estratégias vão ser absolutamente ineficazes, principalmente naquelas em que tu não lida diretamente com o fato estressante e que, portanto, o evento provocador do estresse, ele não vai ser nem minimizado, nem alterado e muito menos extinto. E em alguns casos também a gente não consegue impedir a vinda desse evento estressor, né? E aí tem outras questões envolvidas. Então a gente tem uma percepção que o foco na emoção, quando a gente está trabalhando a gestão do estresse, e no problema de fato, são mais efetivas, principalmente porque eles têm uma efetividade maior a longo prazo. Porque o indivíduo lida diretamente com o fato e reduz a demanda externa. Né? A demanda interna a gente tem um trabalho para fazer, lidar com as nossas emoções, entender o nosso repertório, mas a gente também precisa de uma habilidade de comunicação para lidar com essa demanda externa e eventualmente inibir essa demanda externa, né, para que ela não chegue até nós da forma como estava chegando até agora. E a redução do estresse, então, ela envolve muitos aspectos, a gente inclui aí, inclusive, questões relacionadas à alimentação, ao relaxamento, ao exercício físico. Esses fatores, eles têm que ser considerados como um todo, para que a gente possa alcançar resultados satisfatórios, né? As práticas gerenciais do ambiente de trabalho, para que haja colaboração, para que o estresse não se torne excessivo, e o esforço tanto do servidor, do trabalhador, da trabalhadora, quanto dos gestores, para que a comunicação seja priorizada, a seleção adequada, a seleção adequada daquilo que é importante, a concessão de poder, a participação, a coparticipação nas metas definidas, o entendimento das metas, a capacitação dos servidores, o apoio às próprias famílias dessas pessoas, né? Eventualmente as pessoas têm alguma vivência familiar muito difícil, então toda a sua energia está ali colocada no trabalho, colocada nas questões familiares e sobra pouquíssimo tempo para ter um momento de autocuidado e para sequer pensar na gestão do estresse. Também existe uma discussão importante a respeito, que a gente não vai poder entrar aqui, né, mas que diz respeito ao contexto socioeconômico e dessa realidade na qual a gente está inserido, que não pode ser ignorada, evidentemente, para que a gente pense na questão do estresse. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre os fatores psicossociais no trabalho e a parte das técnicas propriamente ditas, que são mais individualizadas, eu vou falar no último vídeo. Obrigada, até mais.